Você já parou para pensar que quase toda cerveja que você toma no Brasil é da mesma empresa? Pensa comigo. Você vai ao bar e pede uma Skol gelada. Seu amigo pede uma Brahma. A mesa ao lado está bebendo Antártica. O cara no canto tomando uma Budweiser. A namorada dele com uma Corona. O garçom servindo uma Stella Artois para outra mesa. Parece variedade, não é? Parece escolha. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Skol, Brahma, Antártica, Boêmia, Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's. 8 marcas que parecem concorrentes, mas são todas da mesma empresa, a Ambev. Hoje, a companhia controla mais de 60% de todo o mercado brasileiro de cervejas. Isso significa que a cada 10 cervejas abertas no Brasil, 6 saíram de uma fábrica da Ambev. E sabe quanto essa empresa fatura por ano? Mais de 80 bilhões de reais. Isso dá mais de 219 milhões de reais por dia. Todo dia. Sábado, domingo, feriado. Mas como uma única empresa chegou a dominar assim um país inteiro? A história começa muito antes do que você imagina e envolve fusões bilionárias, guerras de preço, estratégias agressivas de distribuição e uma série de decisões que mudaram para sempre o mercado de bebidas no Brasil. 1888. O Brasil acabara de abolir a escravidão e vivia uma efervescência econômica sem precedentes. Imigrantes europeus chegavam aos milhões, trazendo consigo suas culturas, seus costumes e seus gostos. E entre esses gostos estava a cerveja. Um grupo de empresários enxergou nesse momento uma oportunidade única e fundou a Companhia Antártica Paulista, inicialmente uma fábrica de gelo e produtos alimentícios que logo migrou para a produção de cerveja. Quase simultaneamente no Rio de Janeiro nascia a cervejaria Brahma, fundada pelo suíço Joseph Villiger com uma receita europeia cuidadosamente adaptada ao clima tropical brasileiro. Durante as décadas seguintes, as duas empresas cresceram lado a lado, disputando cada ponto de venda, cada boteco, cada restaurante do país. A Brahma apostou numa estratégia de distribuição extremamente agressiva, colocando seus produtos em lugares que os concorrentes mal conseguiam alcançar. Interior de Minas Gerais, sertão nordestino, cidades pequenas no interior de São Paulo. A Antártica respondeu com diversificação, criando novas marcas, novos sabores, novos formatos de embalagem para diferentes públicos e momentos de consumo. Por quase um século inteiro, as duas brigaram palmo a palmo, e nenhuma conseguia esmagar a outra definitivamente. Até que chegou o ano de 1999. Do Plano Real. A economia estava instável, o dólar disparava. E as duas maiores cervejarias do país, que há décadas se olhavam como rivais ferrenhas, começaram a enxergar uma saída diferente. E se, ao invés de continuar brigando entre si, elas se unissem? As negociações foram longas e extremamente complexas. Envolveram bancos de investimento, escritórios de advocacia dos dois lados, reguladores do governo e muita desconfiança acumulada de décadas. Mas em julho de 1999, o acordo foi finalmente anunciado. A Brahma e a Antártica se fundiam para criar a Ambev, American Beverage Company. Foi a maior fusão da história corporativa brasileira até aquele momento, avaliada em cerca de 7 bilhões de reais. O mercado ficou em choque. Os concorrentes menores entraram em pânico. E o CAD, o órgão antitruste brasileiro, demorou meses para aprovar a operação, exigindo uma série de condições para tentar evitar o monopólio total do mercado. Mas a fusão foi aprovada, e a Ambev estava do Brasil sob o mesmo teto. A nova empresa passou a operar como uma máquina de eficiência que o mercado brasileiro nunca havia visto antes. O primeiro movimento foi unificar completamente a distribuição. Antes da fusão, existiam 2 sistemas separados, caminhões da Brahma e caminhões da Antártica percorrendo as mesmas ruas, visitando os mesmos bares, competindo pelas mesmas prateleiras lado a lado. Com a fusão, tudo isso virou um sistema único e integrado. Menos caminhões, menos motoristas, menos combustível, menos desperdício.
e uma capacidade de atender muito mais pontos de venda com um custo muito menor. O segundo movimento foi usar o poder de negociação gigantesco da nova empresa para pressionar fornecedores. Malte, lúpulo, embalagens, rótulos, equipamentos, tudo ficou mais barato, porque a Ambev agora comprava em volumes que nenhum fornecedor no mundo podia simplesmente ignorar. O terceiro movimento foi o mais polêmico de todos. A Ambev passou a usar essa estrutura toda para praticar preços que concorrentes menores simplesmente não conseguiam acompanhar. Se uma cervejaria regional tentava competir com a Brahma num determinado estado, a Ambev podia baixar o preço da Brahma especificamente naquele estado, mantendo os preços normais no resto do país. A cervejaria regional perdia dinheiro tentando competir. A Ambev mal sentiu o impacto nas suas finanças globais. O resultado foi devastador para a concorrência. Em poucos anos, dezenas de cervejarias regionais que existiam há décadas simplesmente fecharam as portas. Outras foram compradas pela própria Ambev por preços muito abaixo do que realmente. Em 2004 veio o próximo capítulo dessa história. A Ambev se fundiu com a Interbrew, uma gigante belga dona da Stella Artois, da Beck's e de dezenas de outras marcas europeias consagradas. Nascia a InBev, uma empresa que já nascia como uma das maiores do setor de bebidas em todo o mundo. Mas mesmo esse movimento foi apenas um aperitivo para o que viria em 2008. Naquele ano, a InBev fez uma oferta hostil de aquisição pela Anheuser-Busch, a empresa americana dona da Budweiser, a cerveja mais icônica e simbólica dos Estados Unidos. O valor da operação? 52 bilhões de dólares. Foi a maior aquisição da história da indústria de alimentos e bebidas até então. Um valor tão absurdo que o Congresso americano chegou a debater seriamente se a operação devia ser bloqueada por razões de segurança econômica nacional. Mas não foi bloqueada. O acordo foi aprovado. E o grupo passou a se chamar AB InBev. Hoje, a AB InBev é a maior cervejaria do mundo, com mais de 500 marcas, presença em mais de 50 países e uma receita anual que ultrapassa 57 bilhões de dólares. E o Brasil continua sendo um dos mercados mais estratégicos e lucrativos em números concretos. A Ambev fatura mais de 80 bilhões de reais por ano só no Brasil. Sua margem de lucro operacional gira em torno de 30%. O que significa que a cada R$100 em vendas, R$30 ficam como lucro antes dos impostos. Para você ter uma ideia do que isso representa, uma cervejaria artesanal típica opera com margens de 8% a 15%. A diferença é gigantesca. A empresa emprega mais de 40 mil pessoas diretamente no Brasil. Tem 30 fábricas espalhadas pelo país e sua ação, a ABEV3 na Bolsa de Valores, é uma das mais negociadas por investidores brasileiros e internacionais. Mas nem tudo são números positivos nessa história. A Ambev já foi alvo de múltiplos processos no CAD, acusada de práticas anticoncorrenciais. Entre as acusações mais graves estavam os famosos contratos de exclusividade com bares e pontos de venda. Acordos que impediam esses estabelecimentos de vender cervejas de outras marcas sob pena de perder descontos e benefícios comerciais da Ambev. Para uma cervejaria pequena tentando colocar seu produto nas prateleiras, esse tipo de prática era praticamente uma sentença de morte. E foi justamente essa pressão toda que acabou gerando um fenômeno que a própria Ambev não esperava: o movimento das cervejas artesanais. A partir dos anos 2010, uma nova geração de brasileiros, muitos que haviam estudado ou viajado para a Europa e Estados Unidos, voltou ao Brasil com uma ideia clara: fazer cerveja de verdade, com identidade, com sabor, com história. E o mercado respondeu de forma surpreendente. Hoje, o Brasil tem mais de 1.500 cervejarias artesanais registradas, um crescimento de mais de 400% em menos de uma década. E a própria Ambev percebeu o recado. Nos últimos anos, a empresa passou a adquirir e investir em marcas premium e artesanais, tentando não perder esse mercado que ela mesma, de certa forma, ajudou a criar com suas práticas. Acima de tudo, uma aula magistral de estratégia empresarial.
fusões calculadas no momento certo da história, escala usada como principal arma competitiva, distribuição construída como um diferencial quase impossível de replicar, e a capacidade rara de se reinventar quando o mercado muda de direção. Amor ou ódio à parte, é impossível não reconhecer a máquina extraordinária que essa empresa construiu ao longo de mais de um século de história. Da próxima vez que você abrir uma cerveja, seja ela qual for, talvez você olhe para o rótulo de um jeito completamente diferente. E você? Prefere uma Skol gelada ou está no time das artesanais? Deixa nos comentários, quero saber a sua resposta. Se esse vídeo te fez ver o mercado de cervejas de um jeito diferente, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. E se você quiser continuar descobrindo os bastidores dos negócios que movem bilhões no Brasil e no mundo, se inscreve. Toda semana tem uma história nova aqui no canal. Até a próxima!